Olá pessoal, aqui é Marcos Nunes do canal É Seu por Direito. Põe a vinheta aí. Bom, antes de mais nada, eu nunca pedi nada para vocês, então eu vou pedir hoje, né? Se inscreve no canal, compartilha o nosso vídeo. Além do YouTube, nós estamos no Instagram, no TikTok, estamos aí em todas as redes sociais, trazendo conteúdo da máxima qualidade que a gente pode oferecer. E aí é um prazer enorme contar com a audiência de vocês aí e também com os comentários, tá bom? Então, se tiver dúvida, pergunta e tal, tá aparecendo o número do telefone aqui, na tela em algum lugar, entre em contato com a gente que assim que possível responderemos, beleza? Tá, vamos lá. O assunto de hoje é o seguinte, bom, veio aí uma pergunta se união estável é igual ao casamento. É uma pergunta recorrente, acontece sempre, né? E nas relações atualmente hoje tem sido muito comum. Então eu vou dar logo uma resposta bruta, né? As pessoas vão dizer que sim, mas eu vou dizer que não, né? A união estável por si só, ela não é igual a um casamento. Primeiro vamos falar dos critérios, né? Primeiro critério, o casamento ele é recheado de questões formais, né? Por exemplo, antes do casamento você precisa decidir o regime de bens, você faz uns proclamas, né? O que é os proclamas? Quando você vai lá no cartório para fazer o casamento, com o seu noivo, sua noiva, é obrigatório que o cartório publique editais para que as pessoas tomem conhecimento desse casamento, dessa união. Já na união estável, não, né? A pessoa simplesmente vai lá e vai morar com a outra, tá? Então, assim, olha já o primeiro critério de diferença que a gente encontra de cara. Aí vai ter um que vai me dizer assim, mas tem a escritura pública de união estável. De fato, né? Você pode, assim que você estabeleceu essa sua união, fazer uma escritura pública declarando para a sociedade, né? Mas que qualquer um pode ir lá consultar, mas não é efetivamente um documento público, como a publicação no Diário Oficial, né? E um outro critério que torna público o casamento é que ele obrigatoriamente deve ser celebrado de portas abertas, perante testemunhas. Já a união estável é uma declaração das vontades quando elas fazem no cartório, que vamos combinar, não é todo mundo que faz isso, né? Então, se a gente já pega essa primeira diferença brutal com relação à formalidade, tá bom? Segunda questão, brutal também com relação à formalidade, é que no casamento você precisa previamente estabelecer o regime de bens. Na união estável, não necessariamente, né? Então isso cria, né, talvez em algumas hipóteses e tal, pode criar um problema jurídico sério, né? Vamos lá. Mas vem um outro que faz uma pergunta, um chato, fala assim, mas numa união estável eu também não posso estabelecer o regime de bens? Pode, desde que conste da escritura pública, tá certo? Vamos lá, eu estou falando sempre da escritura pública, que seria a modalidade de união estável mais formal que existe, tá bom? Prosseguindo, além dessas diferenças, existem outras? Eu não estou nem tratando aqui das questões morais, não cabe a mim. Estou falando da questão jurídica, né? Tem outras? Existem outras, né? Diferenças assim que são gritantes. Por exemplo, vivendo em união estável, mesmo que tenha lá uma escritura de união estável, que é o critério que eu estou utilizando aqui agora, né? Em toda situação será necessário, quando vai estabelecer lá a relação civil na qualificação, você vai preencher um documento e tal, não sei o que, você vai botar convivente, ou que vive em união estável. Precisa necessariamente sempre apresentar essa declaração e cria um problema do ponto de vista jurídico, mesmo com esta escritura pública. Vou dizer por quê. Porque quem vive em união estável, se não está impedido para casar, essa é uma outra questão que é importante dizer, né? Então eu vou abrir um parênteses aqui. O que significa isso? Quando vai celebrar o casamento, que o casamento é uma coisa formal, o cartório precisa analisar se ambos os noivos estão aptos para o casamento. O que significa isso? Se são os dois solteiros, se é um solteiro, o outro já divorciado. Formalmente isso precisa estar documentado. Numa união estável, o sujeito pode ser casado com uma outra pessoa, né, que não vai ter formalidade nenhuma, né, e não apresentar documento nenhum e se declarar perante a sociedade e tal, como convivente com a pessoa B. Né? Ele é casado com a pessoa C, mas ele declara que vive com a pessoa D. Enfim, pode fazer até essas multideclarações de união, que aparentemente não vai ter consequência nenhuma. Para além disso,
a possibilidade daquele que vive em união estável, né, traindo a confiança do outro, adquirir um patrimônio que tem a chance de ficar escondido é muito grande. Em que aspecto? A partir do momento que ele não declara, que não tem uma certidão de casamento, vamos dizer que ele tem uma certidão de nascimento, o sujeito vai lá, compra um imóvel num lugar distinto, distante, né, como dizia lá no Shrek, far, far, far away, lá longe, né, que a pesquisa depois é difícil para descobrir, vive lá durante a união estável, quando se separa, diz assim, eu não tive nada, eu não tenho nada. Aí vocês vão me perguntar, mas você já viu isso? Já vi várias vezes. Várias vezes. Uma coisa que eu fico feliz é que hoje a possibilidade de buscas, né, em cartórios e tal, no país inteiro, ficou um pouco mais fácil. Mas até pouco tempo atrás era absolutamente difícil. Era absolutamente difícil. Então o sujeito podia, ou a mulher poderia, comprar, por exemplo, uma casa em um outro estado do país e não ser descoberto, né? E ela comprou lá como solteira, ou como solteiro, como divorciado, e esses bens não se comunicam. Agora, se fosse casado, obrigatoriamente, no momento da aquisição daquele imóvel, por exemplo, deveria apresentar uma certidão de casamento. Com isso, seria impossível que o outro cônjuge não soubesse da compra desse imóvel. Vocês conseguiram compreender a diferença? Aí sempre vai ter um que vai dizer, não, casamento e união estável é tudo igual. Desculpa abalar vocês, mas não é. Não é. Né? E aí vamos para a situação que não tem a escritura pública, por exemplo. Porque o sujeito, né, só para encerrar essa questão da escritura pública, ele pode ir lá comprar um imóvel e não apresentar a escritura pública, só a certidão de nascimento, o que viabiliza o golpe. E como diz a juventude, o golpe está aí, cai quem quer. Né? Agora, se fosse casado formalmente, obrigatoriamente deveria levar, para comprar esse imóvel, por exemplo, a certidão de casamento. Tá certo? Então, agora vamos para outra hipótese, que nem a declaração de união estável, a escritura pública de união estável exista. Quem garante como é que se constrói essas relações? Vou dar só um exemplo aqui, só um, né? A mulher vivia em união estável com o seu companheiro, resolveu extinguir essa união estável, o sujeito sempre reclamava que era um duro, sempre que não tinha dinheiro. Quando foi fazer, o juiz determinou uma pesquisa de patrimônio de bens, descobriu que o cara era rico. Né? Se não tivesse havido um litígio entre eles, ela jamais saberia. Jamais saberia. Se tivesse sido um rompimento harmônico, tranquilo, né? Vai assim, não dá mais, vai cada um pro seu lado. Mas não, teve briga. E a briga levou a uma pesquisa, que essa pesquisa fez descobrir um patrimônio fabuloso. E aí você vai me perguntar, isso acontece? Muito. Não é pouco, não. Né? Por quê? Porque há a possibilidade de ampliação do leque de desonestidade entre esses conviventes em razão disso. Porque não existe a formalidade. Né? Agora, você vai dizer, tem como reverter? Tem. Né? O primeiro passo é ajuizar uma ação para reconhecer essa união estável. E aí você já tem esse primeiro trabalho. Reconhecida a união estável e dissolvida essa união estável, é fundamental uma pesquisa profunda de eventual patrimônio que tenha sido adquirido pela parte contrária. A princípio, em primeiro lugar, aquelas que podem ter sido registradas por meio de cartório de registro de imóveis, que constem na declaração de imposto de renda, né? Que constem nos cadastros dos DETRANs da vida, que conste, por exemplo, uma empresa nas juntas comerciais dos estados. Mas vocês percebem a diferença? Que diante dessa ausência de formalidade, quando se tem só união estável, não basta eu preciso ter documento, preciso provar. Então, como a outra parte, né, o cônjuge, o convivente, pode ter omitido esse patrimônio, a busca e a obtenção desses documentos demanda um processo muito mais longo, muito mais energia, diferente de um casamento. Porque num casamento, com a certidão de casamento ali na mão, vai comprar uma empresa, o sujeito é casado, ela é casada, precisa constar o nome do marido, da esposa, do cônjuge. Né? Vai comprar um imóvel, precisa constar. Na união estável, não. Então, em razão dessa diferença, né, não é possível afirmar que união estável é igual casamento.
tá? Vou fazer um vídeo ainda para dizer o que é que caracteriza a união estável, tá bom? Um abraço e até mais.